Seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, continua fazendo no nosso meio, operando, nos transformando, nos tocando, nos fazendo tal qual o Senhor é, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coisa poderosa, nós ouvimos agora aqui no Videira News, pastor Wilson, justamente falando a respeito do evento e processo. Diga comigo, evento e processo. Nós falamos um pouquinho disso no encontro com Deus. E a vida cristã, nós vamos ter eventos. Mas o que dá continuidade para que aquele evento se torne uma realidade na nossa vida, se torne algo poderoso, é o quê? Fala pessoal do seu lado aí, é o processo. Porque o evento é algo que acontece em um dia. É algo de fé, é uma palavra de Deus, é tantas coisas que podem acontecer. Mas o que vai realmente fazer com que aquilo se cumpra é o que você vai viver no dia a dia. Fala para o irmão do seu lado aí, são as minhas respostas. Você entende? Nós ouvimos uma palavra de que esse é o ano das portas abertas. Você crê nisso? Ó, a Camila está testemunhando, a porta abriu, as 19 crianças, 17, 19 que ela precisava, vieram para a creche. Então olha que coisa poderosa, as portas estão abertas, mas no seu dia a dia você vai ter desafios gigantes, você vai ter que encarar impossibilidades e chamar para que o Senhor possa fazer. Os irmãos conseguem entender? Então, na nossa vida cristã, na nossa vida natural, vão existir eventos, fala comigo, eventos e processos. Já eu estava conversando com um casal, e aí eles estavam com um pequeno problema para a cerimônia do casamento, e eu disse, olha, casamento não é a cerimônia, tem gente que acha que casamento é o dia da festa. Não. Falei, esse aí é só o dia da cerimônia. É um dia abençoado? É um dia abençoado, é um dia que vocês vão receber oração, é um dia que vocês vão colocar as alianças, é um evento, sim ou não? É um evento. Mas o que vai determinar se vocês vão ter um bom casamento se chama processo. É o que vocês vão construir juntos. São o tijolinho que você vai colocar dia após dia ali, de amor, de cumplicidade, de estar junto, de construir uma vida a dois sendo um juntos. Então olha só, as pessoas esquecem que existe o processo. Fala comigo, o processo. Em tudo é assim. Jovenzinho lá, me lembro quando eu tinha 18 anos, passei no vestibular, aquela alegria. Mas e depois? Processo. 5 anos integral na faculdade, das 7h30 da manhã, 5h30 da tarde, estudando. Primeiro ano, anatomia, na minha sala tinha 128 alunos, eu lembro até hoje, no primeiro ano, passou para o segundo uns 60 e pouco, metade já ficou no primeiro. Quando eu vi o cadáver, aquele negócio todo, teve uns que já nem ia mais de sexta-feira, que era o dia de anatomia. Então, o que acontece, irmãos? A nossa vida, ela precisa ter respostas diante do processo. Diante do processo. Fala para o irmão do seu lado aí, preciso responder no processo. Está me entendendo? Porque é no processo que você vai fazer com que aquilo glorioso que você recebeu no evento, uma palavra de Deus, uma experiência sobrenatural, né? Uma experiência de monte, aquilo que é poderoso, que vai se cumprir. Vai se cumprir como? No dia a dia do processo. O processo é no dia a dia. O processo é uma construção diária. O processo é quando você decide e fala, eu vou, vai ser assim. Então veja, você talvez passou pelo encontro com Deus, como o pastor Wilson falou no Videira News. Você passou pelos 21 dias de jejum, como você viu a Camila testemunhando, ou passou pela conferência. Mas e agora? Fala para o irmão do seu lado, agora é o processo. Você entende? E é no processo que muitas vezes nós deixamos para lá, ou somos reprovados no processo, porque o processo diz respeito ao dia a dia, a uma rotina, a uma decisão que nós vamos fazer cumprir. Consegue compreender, amém? Abra sua Bíblia em... Eu não sei porque esse negócio que está toda hora desligando hoje. Abra sua Bíblia aí em Efésios 4, abre para mim Efésios 4, 1. Efésios 4, 1 a 6. Glória a Deus. Então olha o que diz aqui. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis
de modo digno. Diga comigo, andeis de modo digno da vossa vocação, a que foste chamados. Diga comigo, chamados. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados, uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, no qual sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Que coisa poderosa que o apóstolo Paulo diz aqui. Olha só, a primeira coisa que ele fala é rogo-vos, ou seja, eu estou te exortando, eu estou te cutucando, eu estou te ensinando, eu estou te mostrando que você foi chamado para viver como, irmãos? Para andar de uma maneira digna. Diga comigo, digna. Entende? No dia a dia ele fala, existe um chamado. Depois ele fala mais para frente, há um chamado. Diga para o irmão do seu lado, Deus te chamou. Há um chamado de Deus para a sua vida. Todo cristão, quando ele tem uma experiência com Jesus, foi a coisa que mais me marcou em 2001, quando eu cheguei na igreja e ouvir a respeito do propósito de Deus, ouvir que Deus tinha um chamado para a minha vida, ouvir que eu não era o fruto do acaso, ouvir que Deus tem um processo no dia a dia, que na qual quando nós respondemos, nós vemos coisas sobrenaturais acontecendo na nossa vida. Você crê nisso? Nós somos chamados para viver de uma maneira que dignifica, preste atenção, que dignifica o que o Senhor fez por nós. Diga para o irmão do seu lado, um alto preço foi pago por você. Consegue entender? Você é muito valioso, você é muito importante, você é muito precioso. Foi o Filho de Deus que morreu por você. Consegue entender o seu preço? É como eu falo no encontro na hora do amor de Deus. Estava lendo de uma matéria, a matéria era a respeito de pontuação do cartão de crédito. E aí, um japonês, ele comprou uma obra de arte. Para mim, que sou leigo na área, era um monte de rabisco. Mas se eu não me engano, ele pagou 700 milhões e um monte de rabisco. E a matéria estava falando lá que ele ganhou tantos pontos no cartão, que ele poderia ir não sei quantas vezes do Japão para Nova York e voltar assim, a perder de vista, eram muitas vezes. Mas eu fiquei imaginando, como que alguém paga 700 milhões e um monte de rabisco, como se fosse a pessoa que pegou lá um monte de tinta, jogou na tela, passou lá um pincel, tá bom, e vale 700 milhões. Mas presta atenção, para mim é um monte de rabisco, que eu daria talvez uns 50 reais para colocar lá numa parede e dar assim uma... Não ficar aquele negócio tão só numa cor. Tá me entendendo? Mas agora que alguém pagou 700 milhões por aquele quadro, qual que é o valor daquele quadro? Qual que é o valor daquele quadro, irmãos? 700 milhões. Você não vai chegar naquele homem em qualquer lugar e falar assim, eu vou comprar esse quadro aqui com 10 conto. Não. Agora ele vale 700 milhões porque alguém teve coragem de pagar 700 milhões naquele monte de rabisco com tinta. Você está me entendendo? Essa é a minha história e a sua. Você vale o valor do sangue de Jesus. Você vale o preço do Filho de Deus vir viver como homem por 33 anos, não pecar, ser alguém puro, ser o Cordeiro Santo de Deus e depois morrer na cruz como um ladrão bandido. Nós estamos compartilhando isso com maturidade no Espírito, né? Matéria Nova Aliança. Estou tendo o privilégio de compartilhar isso lá. Então veja, você é alguém que custou muito caro. Seu preço é muito caro. Por isso agora, o que o apóstolo Paulo diz? Que nós somos chamados para viver de uma maneira digna. Porque você é nobre. Você custou muito caro. Custou muito caro para Deus ter você. E agora ele diz, nós somos chamados para viver de uma maneira que dignifica o Senhor. Está me entendendo, sim ou não? Que dignifica quem te comprou. Que honra quem te comprou. Você está me entendendo, sim ou não? Diga para o irmão do seu lado aí para fixar. Você foi chamado para viver de uma maneira que honra quem te comprou. Está me entendendo? Você foi comprado por um alto preço. Então viva de uma maneira digna, de uma maneira que
faz jus aquilo que foi pago por você. É isso que Paulo está falando. Eu não quero me deter aqui da maneira que ele falou, mas uma das coisas que eu quero te mostrar nessa noite aqui, alguém orou por você. Eu creio que se você converteu um dia, alguém orou por você, sim ou não? Você fala, eu não conheci quem orou por mim para me converter. Alguma maneira, sua avó, sua tataravó, um parente, um vizinho. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava perguntando alguma coisa lá da rua que minha mãe morou, que a minha irmã mora. Eu falei, olha, tem uma fulana lá que ela orou por mim quando eu era adolescente, junto com a minha mãe. Acordava à noite, estava lá. Eu abri o olho assim, falei, ixi, mano, não acredito. Uma hora dessa. E ela estava lá. Minha mãe e a Noêmia orando. Quando eu não levava uma outra pessoa também para orar, né? E então veja, é algo poderoso, sobrenatural. Mas por isso que nós não podemos deixar que aquilo que nós recebemos pare em nós. Diga para o irmão do seu lado, aquilo que você recebeu, não deixa parar em você. Está me entendendo? Não deixa morrer em você. Não deixa paralisar em você. Aquilo que talvez fizeram por você, faz por outro. Aquilo que o Senhor fez por você, também faça por outro. Viva de uma maneira digna. Um dia nós éramos cegos, mas os nossos olhos foram abertos, amém, irmãos? Os nossos olhos espirituais, eles foram abertos, por isso nós não vivemos mais como alguém que é cego. Agora, pelo contrário, nós somos aqueles que abrem os olhos de outros. Nós somos aqueles, como o Diego disse aqui muito bem, nós somos aqueles que abençoam outros. Você foi chamado para ser uma bênção. Você é abençoado. E aonde você vai, você leva a bênção do Senhor. Não é isso que o Senhor disse para Abraão? Abraão, se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Eu vou abençoar quem você abençoar. Olha que coisa poderosa. Você foi chamado, eu fui chamado para ser uma bênção. E isso tem a ver com a nossa vida, dignificar a nossa vida, fazer com que o Senhor se sinta digno do preço que foi pago na cruz. Nós não fomos chamados para viver de qualquer maneira. Agora um alto preço foi pago por mim, eu fui salvo e agora eu vou viver de qualquer jeito, obrigado Senhor. Não, aquele que se sente tão amado, ele quer corresponder a esse amor, não é assim? Eu vejo a minha filha de 7 anos, a Sofia, praticamente toda vez que ela se arruma, exceto de manhãzinha, na hora que a gente vai para a escola, ela faz questão de ir lá e falar, pai, eu tô bonita e tal, e eu que não sou bobo, eu falo o quê? Nossa, você tá bonita, você tá linda, já passou perfume, vem aqui, deixa eu dar um cheiro, tá me entendendo? Porque daqui a pouco ela vai me ver também, você acha que ela vai falar o quê para mim? Nossa, você tá feio, ela fala isso? Não, ela fala o quê? Nossa, pai, como você tá bonito, como você tá cheiroso, como você tá... Você tá me entendendo, sim ou não? Porque simplesmente sai de dentro dela o fruto daquilo que ela recebeu. Frutifica, sai de dentro. Da mesma forma nós recebemos tanto do Senhor e uma hora começa a sair de dentro de nós esse amor, essa virtude, essa vida de Deus, algo que honra, algo que dignifica o Senhor. Você consegue me entender? Amém? Olha o que Jesus disse em João 15, abre para mim, João 15, versículo 5. Olha o que diz aqui, Jesus dizendo, eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Diga comigo, fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e serás feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no amor. Que coisa poderosa. O que Jesus está dizendo? Eu sou a videira. Seja um galho que permanece ligado em mim. Mas ele fala, aquele que permanece em mim, ele dá o quê? Fruto. Diga comigo, fruto.
Ele é transformado, ele dá fruto, ele cresce, ele não aceita que a salvação chegou e pare nele, ele quer que a salvação toque outras pessoas, que o Senhor também toque outras pessoas, alguém que está ligado na videira verdadeira que é o Senhor. Olha só, nisso o Pai é glorificado, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Fala comigo, discípulo. Que coisa poderosa. O Senhor nos chamou para sermos discípulos dele. Você entende? Mas ele diz, você vai ser discípulo frutificando. Por quê? Porque discípulo é aquele que faz o que quem fez? O que o mestre faz. É assim ou não é? O discípulo, ele quer fazer o que o mestre faz. Ele quer ser a imagem do mestre. Ele quer se parecer com o seu mestre. Então o discípulo aqui é aquele que faz o que Jesus fez. É aquele que quer viver, anseia viver de maneira que honra o Senhor. Diga para o irmão do seu lado, você foi chamado para viver de uma maneira que honra o Senhor. Consegue entender? A única coisa, irmãos, que a Bíblia diz que vai ter festa no céu, olha só, abre aí para mim Lucas 15:10. Lucas 15:10. Olha o que diz aqui. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que coisa poderosa. A única coisa que fala que vai ter festa no céu, né? E você vê isso aqui, Jesus falando, quando um pecador se arrepende, quando alguém se converte. Depois você vê também a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para casa, o que acontece? O pai dele dá uma surra nele, põe ele pendurado lá e ele apanha todo dia. É assim? Não, o que acontece? Ele faz uma festa. Mas Jesus também conta a parábola da dracma perdida. Ela fala que a dona da casa acendeu tudo, varreu tudo, procurou, e quando ela achou a dracma, teve o quê? Uma festa. Mas também tem a ovelha que se perdeu, as 99 que ficaram, a 100 que se perdeu. O pastor foi atrás dela, a encontrou e trouxe para casa, e teve o quê? Júbilo, festa. A única coisa que a Bíblia diz, que é uma coisa que vai ter festa no céu, é quando alguém se converte ao Senhor. É quando nós frutificamos essa maneira de ganhar almas. É quando nós tocamos a vida de alguém por meio do Senhor Jesus. Você tem autoridade para isso. Diga para o irmão do seu lado, você tem autoridade para isso. Está me entendendo? Você como filho de Deus, como herdeiro de Deus, você tem essa autoridade. Você é aquele que representa o seu Pai. Amém? Você tem uma procuração celestial. Diga para o irmão, você tem uma procuração celestial para representar o seu Pai, para ordenar curas, milagres, para ordenar vida, para ordenar abundância, para ordenar transformação, para orar por alguém no seu trabalho. Amém? Creia nisso, que o Senhor te chamou para isso. Mas você fala, pastor, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou frutificar? Irmãos, há talentos que o Senhor colocou nas suas mãos. Diga para o irmão do seu lado, você tem talentos, dons, presentes. Um deles foi a salvação, mas não parou aí. Olha só, leia aqui comigo. Mateus 25, a partir do versículo 14. Olha o que diz aqui. Aqui Jesus conta a parábola dos talentos. Olha o que acontece aqui. Preste atenção. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, segundo a sua própria capacidade. Diga comigo, capacidade. Então partiu, e o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, os outros ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5
dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, e eis que outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 talentos que eu ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, olha só o discurso dele, sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Você vê que tem um ponto de interrogação. O Senhor não está afirmando, ele está o quê? Perguntando. Cumpriu, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo mau, inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Até aí. Olha só que coisa. O Senhor distribuiu talentos. Diga para o irmão do seu lado aí: tem 12 talentos na sua vida. Dons são presentes, dádivas. Nós estávamos jejuando 21 dias, pedindo para o Senhor o quê? Para ser movido pelo Espírito. Ser movido pelo Espírito. Deus entregou dons. Deus te capacitou. Deus te deu testemunhos. Deus te deu salvação. Deus te deu... Você está me entendendo, sim ou não? Diga para o irmão do seu lado: tem dons aí. Tem presentes de Deus na sua vida. Está me entendendo? Mas o que é poderoso? O que recebeu 5 e o que recebeu 2, eles saíram para negociar, para fazer render aquilo que eles receberam. Olha como é o reino de Deus, preste atenção. No mundo, o que você recebe, quando você compartilha, o que acontece, irmãos? Diminui. É assim ou não é? Por que você acha que os nossos filhos não querem compartilhar o lanche do colégio? Porque quando você pegava a coca na escola, assim, você tomava um golinho e voltava um pouquinho no copo, só para ninguém pedir. Você nunca fez isso. Os meninos na minha escola faziam isso. Agora, ninguém vai querer não, né? Ninguém quer compartilhar. Você está me entendendo? Porque no mundo, quanto mais você compartilha, mais aquilo diminui, mais aquilo perde o valor. Mas no reino de Deus não. Diga para a pessoa do seu lado: no reino de Deus é o contrário. Quanto mais você compartilha, mais cresce. Não é assim? Não foi assim com Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes? Quanto mais Jesus dava, mais pão tinha. E distribuía pão, e distribuía peixe. E o povo sentou e comeu. E a Bíblia diz o quê? Que Jesus depois enviou os 12 para recolher as sobras. E ainda sobraram o quê? 12 cestos cheios. Mas Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e ainda sobra 12 cestos cheios depois de quase 10.000 pessoas comerem. Você está me entendendo, sim ou não? Que coisa poderosa. Por quê? Porque no reino de Deus, tudo que você compartilha se multiplica. O que você compartilha cresce. Isso que eu estou dizendo, testemunhe. Seja um canal de Deus na vida de alguém. Não acha que isso vai te prejudicar, pelo contrário, isso vai aumentar o seu galardão diante de Deus. Isso vai aumentar os dons espirituais na sua vida. Pastor, eu recebi dons, eu pedi para Deus, Deus me deu, então usa. Diga para a pessoa do seu lado aí: usa. Por quê? Porque muitas vezes nós recebemos dons e eles vêm em forma de sementes. Tudo que é de Deus talvez comece pequeno, né? Você vê mesmo a multiplicação dos pães e dos peixes. O que os discípulos falam? Senhor, o que é isso aqui para tanta gente que tem para comer? Isso aqui não é nada não, Senhor. Isso aqui estava na lancheira do menino ali, ó. Está me entendendo? Eles desprezaram, porque parecia tão pequeno para alimentar todo mundo. Você está me entendendo, sim ou não? Mas quando Jesus começa a compartilhar, aquilo cresce e alimenta todo mundo. Talvez você recebe o dom e ele parece tão pequeno.
Talvez esses dias você começou a orar em línguas e talvez você fala, nossa, eu estou parecendo desculpa o perdão da palavra, estou parecendo um bobo orando em línguas assim, parece que eu só falo uma sílaba. Começa, mesmo que seja desse jeito. Olha em línguas, nem que seja desse jeito. Você está me entendendo, sim ou não? Que o dom vai se multiplicar dentro de você. Pastor, eu orei, eu creio que eu recebi o dom de cura, mas eu orei por alguém e ela não foi curada. Não tem problema, ore por outro, porque quem cura é o Senhor, não é você. Ore por outro. Não tenha vergonha de usar o dom. Você está me entendendo, sim ou não? Ora pela dor de cabeça, unha encravada. O dom vai aumentando. Você está me entendendo, sim ou não? Ah, eu quero testemunhar na célula, mas eu tenho muita vergonha. Eu vou abrir a boca, o que os outros vão pensar? E daí? O que os outros vão pensar? E daí? Você sabia que timidez é um orgulho disfarçado? Timidez é um orgulho disfarçado. É o orgulho do quê? O que vão pensar de mim se eu falar errado? O que vão pensar de mim se eu gaguejar? E daí? Um dia, quando eu era obreiro, fui subir no púlpito, as irmãs cantando no coral, irmãos. Eu fui subir, eu já saí tropeçando, quase agarrando na saia da irmã, na frente de todo mundo. Um negócio horrível. Sabe o que eu pensei? Que maravilha! Porque alguém tímido como eu, você está me entendendo, sim ou não? Já quebra o gelo na hora, acabou na hora a vergonha. Você está me entendendo, sim ou não? Você começa a gaguejar, você não fala mais nada e deixa quieto, você fala, agora não tem mais jeito, todo mundo viu, agora eu não consigo esconder. Você está me entendendo? Mas às vezes a gente fica intimidado, está me entendendo? A gente fica intimidado, eu vou compartilhar isso. O diabo quer diminuir o seu testemunho. Eu vou contar que na escola Deus deu mais 12 crianças. O que tem a ver isso? Mas está edificando a fé de alguém. Você está abençoando alguém. Eu vou contar que eu estava assim, e aí eu orei e Deus fez. Conta. Fala para a pessoa do seu lado e conta para todo mundo. Está me entendendo? Por quê? Porque enquanto você está falando, enquanto você está testemunhando, o Espírito Santo de Deus está operando dentro da pessoa. Não é você que trabalha. Você está me entendendo? Essa é a maravilha. Olha, presta atenção. O Senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro. Mas no final o Senhor ainda diz para eles o quê? Servo bom e fiel. Entra no gozo do Senhor. Entra na alegria. Entra para a festa. Você está me entendendo? O Senhor ainda recompensa uma pessoa que usou o que quem deu? Quem deu o talento, irmãos? Quem deu? O Senhor. Mas o Senhor é feliz. O Senhor quer recompensar. O Senhor quer te abençoar cada vez mais. Você está me entendendo? Amém? O Senhor é feliz em te ver feliz. Não acho que Deus é feliz e quer o seu mal. Daqui a pouco eu vou falar. Pelo contrário, Ele quer que você pegue os talentos e você use, e aquilo se multiplica, e Deus vai te recompensar cada vez mais. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então, quando você usa o talento, ou quando você testemunha, quando você ora por alguém, quando você fala de Cristo para alguém, quando você convida alguém para o encontro, fala, mas e se a pessoa não disser não? E daí? E daí? Ela pode dizer não hoje, amanhã ela pode dizer sim. Você continua orando. Amém? Então entenda isso. Não fique paralisado, intimidado. Olha esses dois, o de 5 e o de 2. Multiplicaram. Fala para a pessoa do seu lado novamente. No reino de Deus, tudo que você compartilha cresce. Está me entendendo? Aumenta. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é maravilhoso. Essa semana eu estava com a minha cachorra. A cachorra começou a ter umas faltas de ar, dar uns trelelê lá em casa. Aí minha esposa ligou para a veterinária, amiga nossa. Aí eu vou, pede esse. Não, quando eu liguei na clínica, eu falei, o negócio vai ter que ser na oração. Essa cachorra vai ser curada, porque aí é ultrassom, é 3 raios-x da traqueia, pescoço, faringe, de um lado, de outro, não sei o que, é ultrassom da barriguinha, o que mais?
Não sei quantos exames de sangue, eu falei, o negócio vai ser na oração. Essa semana não vai dar para fazer tudo isso de exame, não. Deus vai mover. Você está me entendendo, senhor? Não é que a cachorra está boa? Vamos até pro parque, outra cachorra correu, brincou, voltou do parque dormindo no meu colo, a cachorra parou com aqueles trecos que tava. Você está me entendendo, sim ou não? Deus cura até seu cachorro, fica tranquilo. Você está me entendendo, meu irmão? A sua oração tem poder. Deus quer o seu bem, Deus quer manifestar a graça dele sobre as nossas vidas. Olha, esse daqui de 5, de 2 talentos, é algo poderoso, é algo sobrenatural. Deus quer manifestar na sua vida isso, amém? Mas e o de um talento? O de um talento, a Bíblia diz que ele pegou aquele talento e ele enterrou. Ele enterrou aquele talento. Ao invés dele andar de maneira digna, usar aquele talento, usar aquele dom, usar o que Deus derramou sobre a vida dele, compartilhar. O que ele fez? Reteu. Eu vou esconder. Eu vou enterrar. E aqui nós vemos alguns dos motivos. Eu quero falar só de 3 hoje. Primeiro, por que esse homem enterrou? Foi porque ele enxergava o Senhor da maneira errada. O que ele disse para o Senhor? Eu sei que o Senhor quer colher onde o Senhor não plantou. Peraí, Deus não tinha dado o talento para ele, sim ou não? Deus deu um talento para ele. Como que o Senhor quer colher onde não plantou se o Senhor deu o talento para ele? Você está me entendendo, sim ou não? O Senhor deu um talento, agora Deus está falando, filho, o que você fez com o talento que eu te dei? O Senhor quer colher onde não plantou, hein? Isso é mal. Ele enxergou Deus como alguém ruim, como alguém mau, como alguém que estava ali para impor algo. O imperador que põe peso, que quer colher aonde não plantou. Você está me entendendo? Olha o que ele fala. Que você quer ajuntar aonde não espalhou. Ele começou. E qual que é o problema? Enxergou o Senhor de uma maneira errada. O Senhor não me deu nada. Pergunta para a pessoa do seu lado. Você consegue enxergar o que o Senhor te deu? Porque esse homem não conseguia enxergar nada. Porque o que ele fala para o Senhor? Você quer colher onde você não plantou? Você está me entendendo? Sim ou não? Ele não conseguia enxergar a graça de Deus. Ele não conseguia enxergar que um dia Deus olhou para ele, como nós lemos no início, Deus entregou segundo a capacidade de cada um. Deus olhou para ele e falou, filho, eu vou te dar um talento aqui. Você tem essa capacidade, eu vou te dar esse dom. Eu vou derramar isso aqui sobre a sua vida. Mas ele não conseguiu enxergar graça nisso. Ele achou, vamos pegar aí como irmão mais velho do filho pródigo, eu estou aqui há tantos anos, eu te sirvo, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu fazer um churrasco com meus amigos. Olha o que ele disse para o pai dele. Qual foi a resposta do pai dele para ele? Filho, você está vendo aqui minha fazenda aqui, gado, novilho, tudo que eu crio aqui, tudo isso aqui é seu. Essa foi a resposta do pai dele para ele. Da mesma forma, olha esse daqui, o que ele disse? O Senhor quer colher aonde não plantou. Meu Deus. Diga para o irmão do seu lado aí, enxergue a graça de Deus todos os dias sobre a sua vida. Quando você abrir os seus olhos, amanhã de manhã, agradeça. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado porque nesse dia a tua vontade e a tua misericórdia vão me seguir. Obrigado porque eu sou tão abençoado. Obrigado porque eu acordei. Obrigado pela minha família. Obrigado porque eu tenho um teto para morar. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado porque eu sou tão feio e consegui casar. Você tem que agradecer. Não é verdade? Obrigado por essa mulher que está dormindo aqui do meu lado, que me aguenta, Senhor. Oh, Pai, obrigado. Você está me entendendo? Agradeça, veja a graça de Deus. Mas esse homem disse o quê?
Você quer colher onde não plantou. Outra coisa que ele disse para o Senhor: sabendo que tu és homem severo. Olha a maneira que ele chegava ao Senhor: o Senhor é um homem severo, você é mau, você bate mesmo, você está aqui para quebrar minhas pernas. Você está me entendendo? A visão dele era que Deus era um homem mau, sentado no trono, com um chicote na mão, esperando ele errar para bater nele. Talvez ele teve medo de usar o talento, porque ele pensou o quê? Se eu perder o talento, se eu perder, eu estou lascado. Porque Deus é um homem severo. Ele vai me bater, ele vai me punir se eu fizer alguma coisa de errado. Se eu não conseguir multiplicar, ele vai me punir e eu vou sofrer muito. Por enxergar o Senhor da maneira errada, por ao invés de enxergar, diga para o irmão do seu lado, enxerga a bondade e não a severidade. Fala para ele aí. Muitas vezes uma visão errada de Deus foi plantada talvez no seu coração. Porque as pessoas que dizem, se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. Deus quebra a pata da ovelha para trazer para casa. Mas peraí, não. Na parábola da ovelha perdida, foi isso que falou? O pastor, quando encontrou, quebrou duas patas para ela não fugir mais. E levou para casa com as patas quebradas. E falou, agora você vai aprender. Foi isso? Não. Você sabe como que o pastor pega a ovelha? Ele tem que pegar e jogar duas patas aqui, duas aqui, jogar a ovelha no ombro, para ele poder levar ela para casa e conduzi-la. Ele pegou ela nas costas e levou ela de volta para casa. E a Bíblia diz que quando chegou lá, ele não foi severo. O que ele fez? Uma festa. O que o pai do filho pródigo fez? Uma festa. O irmão mais velho queria severidade. O que ele disse? Seu filho saiu e torrou tudo, e agora que ele volta para casa, você faz uma festa para ele? Você matou um novilho cevado que estava preparando para o Natal, para hoje? Está me entendendo? Ele queria severidade. Mas o que aconteceu com o filho pródigo? Experimentou de bondade, de graça. Como que esse homem de um talento viu o Senhor? O Senhor é homem severo. Severo. Se eu tentar e não conseguir, ele vai me arrebentar. Então é melhor eu nem tentar. É melhor eu nem orar por alguém, porque vai que não acontece. Está me entendendo? Sim ou não? É melhor eu nem abrir a boca para testemunhar, porque se eu testemunhar e não acontecer nada, eles ficam olhando algo que não era realidade. Diga para a pessoa do seu lado, o Senhor não é um homem severo. Tanto que depois o Senhor fala o que para ele? Olha só. E respondeu, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Aí tem um ponto de interrogação, olha só. Sabias de ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Tipo assim, que história é essa? De onde você tirou isso? Você está me entendendo? De onde você tirou esse negócio que eu quero colher onde não plantei? Porque eu te dei o talento. A pessoa não conseguiu enxergar bondade. Ele ficava enxergando, o Senhor é severo, o Senhor quer o meu mal, o Senhor é um sanguessuga que está sentado no trono, ao invés de enxergar a bondade, ao invés de enxergar a graça, ao invés de ter um coração agradecido. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Quando você tem um coração grato, você vive de maneira digna. Você está me entendendo? Você fala assim, peraí, um alto preço foi pago por mim. Eu quero também abençoar alguém. Eu quero também ser instrumento de Deus na vida de alguém. E aí você não enxerga o Senhor como um homem severo. Você enxerga Ele como um Deus bom. E aí, o que vai sair de dentro de você, irmão? Bondade, graça. Por isso que a palavra de Deus diz que o Evangelho são boas novas. Fala para a pessoa do seu lado, boas novas. Diga para ela que você vai ter boas notícias para contar para as pessoas. Está me entendendo? Você não vai ter notícia triste, notícia terrível, notícia da severidade, notícia da dificuldade, notícia ruim. Não. Você vai falar, olha, eu estou passando por uma guerra também, mas o Senhor é bom demais. Ele já me livrou dessa, já me abençoou nessa, eu já vi isso, o mar abriu nessa, eu vi assim. Você vai ter muita coisa boa para contar, porque da sua boca só vai sair bondade.
O homem de um talento preferiu enxergar o quê? Severidade. E o Senhor quer colher onde não plantou. O que mais que ele enxergou também? Eu posso colocar aqui muitas coisas. Eu falei para os líderes esses dias, eu quero escrever sobre isso, porque isso aqui é poderoso. Porque a Bíblia diz que foi segundo a capacidade. Mas é interessante que o que recebeu 5, ele tinha capacidade para 5, mas no final, a capacidade dele era para 11, e ele ainda recebe mais um no final desse daqui, desse fulano. E agora a capacidade dele é para 11. Diga para o irmão do seu lado, sua capacidade vai ser aumentada, meu irmão. Às vezes você olha e você fala, meu faturamento é esse aqui, o que eu ganho no mês é isso aqui. Sua capacidade vai ser aumentada daqui a pouco. Você vai saber lidar com o dobro do seu salário, o triplo do seu salário. Você está me entendendo, sim ou não? Porque o Senhor vai aumentar a sua capacidade. Você hoje tem uma capacidade para lidar com o seu casamento, daqui a pouco sua capacidade é aumentada. Você vai ter mais paciência, longanimidade, amor, domínio próprio, mansidão, os frutos do Espírito. Está me entendendo? Você tem capacidade para liderar uma célula com uma quantidade de pessoas, daqui a pouco sua célula cresce, porque sua capacidade foi aumentada também. Então veja, isso é maravilhoso. Mas uma terceira coisa que eu quero dizer a respeito de um talento aqui. Primeiro, o Senhor queria colher onde não ajuntou, é a visão dele. Segundo, o Senhor é um homem severo. Terceira coisa, talvez ele fosse comparando com os outros. Diga para o irmão do seu lado, pare de se comparar com os outros. Irmãos, tem comparação que é boa, que é para nos inspirar. Você está me entendendo, sim ou não? Eu gosto de me comparar às vezes com os outros. Porque eu falo, como que o fulano com esse recurso, com essa capacidade, ele conseguiu fazer isso, e eu, com o mesmo recurso, a mesma capacidade não consigo. Eu vou conseguir, Deus vai me abençoar também. Você está me entendendo, sim ou não? Isso inspira. Isso inspira. Mas é um tipo de comparação, na verdade, que prejudica mais do que inspira. Porque quando você se olha, você sempre se olha como o patinho feio da turma. Diga para o irmão, você não é o patinho feio. Diz para ele, você não é a vítima. Só há uma vítima em toda a humanidade. Essa vítima é o Senhor Jesus. É o único que morreu sem ter cometido nenhum pecado. Você está me entendendo, sim ou não? O único. É a única vítima. Todos nós merecemos coisa muito pior, inclusive o inferno, a Bíblia diz. Porque o salário do pecado é a morte. Mas nós recebemos vida. Você está me entendendo, sim ou não? Há um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus derrama do seu favor e da sua graça sobre nós. Então não fique se comparando, se colocando no lugar, aquele recebeu 5, ele é muito bom, ele recebeu 2, ele é muito bom, eu recebi só 1, coitado de mim, eu sou tão pobre, tão incapaz, eu sou tão sem recursos, meu passado é tão terrível. Você está me entendendo, sim ou não, irmão? Tantas coisas esse homem pode ter se baseado para ter enterrado aquilo que ele recebeu, colocado de lado, desvalorizado aquilo que ele recebeu, ao invés de viver de uma maneira digna. Diz para o irmão do seu lado, não desvalorize o que você recebeu. Diz para ele, você não é o patinho feio. Você está me entendendo? Nunca se coloque como o patinho feio da história, porque eu falei, você é como aquele quadro. Você está me entendendo? Que Deus, não importa se as pessoas não enxergarem valor em você, Deus enxergou e olhou para você e falou, eu quero esse quadro. Está todo mundo falando que é feio, está todo mundo falando que ele não tem jeito, está todo mundo falando que ele não presta, não vale nada, mas para mim ele vale muito. Eu quero ele é meu filho, para mim ele presta. Você está me entendendo, sim ou não? Esse homem talvez ficou se comparando, como os outros são bons e como eu sou ruim. Se eu for fazer o que de 5, o que de 2 fez, eu não vou conseguir, então é melhor eu enterrar. É melhor eu não usar o que eu recebi. É melhor eu deixar aqui. Porque já que Deus quer colher onde não plantou, Ele é severo, e Ele ainda me deu menos do que os outros, porque eu sou o pobre coitado, não, deixa pra lá, é melhor. Talvez você é aquele que fica enxergando aí, ó. A irmã testemunhou, olha lá. Na minha vida eu oro também, por que não acontece na minha, aconteceu na dela? Está vendo como às vezes a comparação é ruim?
Porque talvez na sua é essa semana que vai acontecer. Talvez é amanhã. Talvez você está num teste chamado perseverança. Fala por mão do seu lado aí, persevera. Então não pare por aí aonde você está. Ah, mas é só um talentinho bem pequenininho. É esse talentinho bem pequenininho que vai crescer, que vai tomar forma, que vai se tornar algo poderoso na sua vida, que todo mundo vai ver e vai dizer: eu não acredito que era aquele fulaninho. Tá me entendendo? Eu não acredito que era aquele que tinha aquele talentinho assim, ó, bem pequenininho, que quase não dava para ver. Mas é assim que vai multiplicar, é assim que vai crescer, é assim que vai acontecer. Então, viva de maneira digna. Eu digo isso para mim também. Use o que o Senhor colocou na sua vida. Diga para o irmão do seu lado, use o que o Senhor colocou na sua vida. Usa, faz acontecer, coloca lá para multiplicar, porque no reino de Deus toda sementinha se torna algo grande e poderoso. Toda sementinha tem poder de se tornar algo grandioso. Tá me entendendo? Você já viu aquele campeão que ele nunca perdeu? Humanamente falando, porque o Senhor é aquele que nunca perdeu. Amém? Vamos falar de nós humanos aqui. Já viu alguém que nunca perdeu? Jogador de basquete que o time dele nunca perdeu. Ele fala: rapaz, o meu nunca perdeu. Eu sou tão bom, rapaz, que olha, eu nunca na vida tive uma derrota. Fala: meu Deus, crucificaram o homem errado. Né? Crucificaram o homem errado. Em vez de Jesus, tinha que ter crucificado ele. Por quê? Porque quando você começa a usar o talento, você vai treinar. É uma habilidade. Na nossa igreja você vai fazer isso aonde? Na célula. Você vai fazer no culto de celebração. Você vai fazer no seu trabalho. Você vai fazer onde Deus te chamou, onde Deus te plantou. Queria chamar a equipe de louvor. Onde Deus te plantou, você vai frutificar. Diga por mão do céu, você vai dar muito fruto. Onde Deus te plantou. Na escola que Deus te plantou. No salão de cabeleireiro que Deus te plantou. Na empresa que você trabalha, no hospital. Tá me entendendo? Ou lá no seu próprio negócio. É lá que você vai frutificar. Como? Multiplica os talentos. Fala por mão do seu lado, multiplica os talentos. Começa a usar o que Deus te deu. Para de enxergar a severidade. Deus é mau. Deus vai me punir. Com Deus as coisas são muito difíceis. Olha, cuidado, o capeta está de olho. Irmão, o que você tem que... Você está me entendendo? O capeta está de olho, Deus está mais de olho ainda, cuidando de você, da sua família, da sua casa. Pastor, mas e a vida de Jó? Deus só queria dar tudo em dobro para Jó. Está me entendendo? Então vamos para os irmãos, terça-feira. Os discípulos olham para o cego de nascença. O que Jesus fala? Jesus pergunta para eles: por que esse homem nasceu cego? O que eles falam? Deve ter sido os pecados dos pais deles que sobrecaíram sobre eles. Talvez você está preocupado com o seu pecado do passado, da outra geração. Qual foi a resposta de Jesus para eles? Não. Ele nasceu cego para manifestar a glória de Deus. Eles viam só severidade. Mas Jesus deu um jeito de mostrar para eles o quê? Bondade. Bondade. Misericórdia. Graça. Quando você tem um contato com essa graça, quando você percebe o quão agraciado, o quão abençoado você é pelo Senhor, irmão, não tem jeito. Você quer viver de maneira digna, como nós lemos no início, o apóstolo Paulo. Você quer viver de maneira digna, você fala: não, eu quero dignificar o Senhor, eu quero honrar o Senhor por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, como eu sou grato. Eu quero honrá-lo por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Eu quero frutificar para Ele. Consegue entender? Porque você consegue enxergar graça. Graça é favor imerecido. Eu não merecia, mas mesmo assim Ele me deu talentos. Mesmo assim Ele fez na minha vida. Está me entendendo? E você percebe quão maravilhoso é usar. Porque quanto mais você usa, mais multiplica. Não é assim? Você crê nisso, amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, vamos orar.
Aleluia. Ore nessa noite, sabe? Eu quero orar por você também. Porque assim como nós vimos aqui na parábola dos talentos, eu creio que para viver dessa maneira que dignifica o Senhor, tem que enxergar isso, que o de 5 e de 2 enxergaram. Enxergaram a graça, enxergaram a favor, enxergaram que não merecia, mas recebeu muito mais do que o que merecia. Diga para o irmão do seu lado, você vai receber muito mais do que o que você merece. Ou pergunta para ele, você já tem visto e recebido? Pergunta. Você crê nisso? Eu creio que eu tenho recebido muito mais do que eu mereço. Eu olho para minha casa, quando eu olho para o meu casamento, quando eu olho para minhas filhas, quando eu olho para a igreja, quando eu olho para os irmãos da minha equipe, como eu sou agraciado, como é bom. Quando eu olho para o Senhor mais ainda, não é verdade? Quando você fecha os olhos e vai orar, oh irmão, é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. Que nessa noite, a maneira talvez de você se enxergar e enxergar o Senhor mude. Você enxerga isso. Quanta graça eu tenho recebido. Eu quero viver de maneira digna. Eu quero viver de uma maneira que honra o Senhor, que dignifica o Senhor. Porque um alto preço foi pago por mim. Um alto preço foi pago pela minha vida. Deixa eu te dizer algo que eu estou sentindo agora aqui no meu espírito. Não se paralise, preste atenção. Não se paralise, porque talvez você não tenha testemunho em todas as áreas. Está me entendendo? Ah, nessa área aqui Deus fez, mas nessa área aqui eu ainda estou passando por uma guerra terrível. Testemunha da área que você está vendo o Senhor te abençoar. Está me entendendo? Não acha que está tudo perdido porque numa área você está em guerra. Está me entendendo? Porque quase todo tempo a gente tem uma guerra numa área, não é verdade, irmão? Sim ou não? Então entenda isso. Não fique paralisado. Não paralise toda a sua vida. Presta atenção. Porque em uma área não está acontecendo. Porque em uma área ainda você não viu a graça ser manifesta sobre você. Não ache que está tudo perdido por causa disso. Enxergue as outras. Enxergue o que o Senhor está fazendo. A minha oração aqui nessa noite, os seus olhos sejam abertos. Para que você consiga enxergar essa graça. Você diga, Senhor, eu quero viver de uma maneira que dignifica o Senhor. Que a minha vida seja um exemplo de Cristo Jesus. Que a minha vida possa ser a vida que expressa o Senhor por onde eu passar. Falar isso para o Senhor nessa noite. Falar assim, olha lá no meu trabalho, onde eu ponho a planta dos meus pés. Onde o Senhor me plantou. Que eu possa ser aquele que por onde eu passar, as marcas de Cristo, a vida do Senhor se manifeste. A glória do Senhor se manifeste através de mim. Que onde eu passar, os enfermos sejam curados. Os cativos sejam libertos, milagres aconteçam aonde eu colocar os meus pés. Vai falando para o Senhor, vai declarando que os dons, talentos, dádivas, presentes que Ele derramou sobre a sua vida serão usados nesses dias. Oh Espírito Santo de Deus, diz para Ele que você vai usar, que a sua boca vai ser como um manancial de vida.